graças. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles a este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, e os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia que nós celebramos o dia da Bíblia, a igreja nos presenteia com esta parábola muito bela, o modo como o próprio Jesus constrói as imagens, uma ideia clara daquilo que será o destino de cada um de nós, daquilo que será possivelmente o destino de cada um de nós. Esta parábola é conhecida como a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. A palavra Epulão significa aquele que faz banquetes, aquele banqueteador. O Evangelho diz que esse rico Epulão fazia festa todos os dias. Um famoso catafesta, né? O rico com suas vestes elegantes, o pobre cheio de feridas à sua porta. Durante praticamente toda a vida, eles existiam, se encontravam, estavam um perto do outro. Havia ali um contraste muito grande, um abismo entre eles na terra. E depois esse mesmo abismo se projetou após a morte. De um lado, você tem o banquete do rico, as roupas finas, vestes esplendorosas, vestes finas e elegantes. Aqui diz o Evangelho, fazia festas esplêndidas todos os dias.
E do outro lado, nós temos aí a imagem do pobre Lázaro, as migalhas, as feridas e a fome. Um à mesa e outro à porta. O rico, aqui no Evangelho, não tem um nome, é apenas um rico. Para Deus, todos nós temos um nome. Quando nós estamos abandonados no pecado, é como se o nosso nome fosse apagado no coração de Deus. Mas aqui o pobre tem um nome, o nome dele é Lázaro. Lázaro, que vem do hebraico Eleazar, que significa Deus é o meu auxílio. O rico todos os dias passava quase por cima desse pobre, sem notar a sua existência. Era indiferente à situação do pobre. Falta total de compaixão. Compaixão significa sofrer com o outro. Aquele que tem o seu conforto, a sua vida garantida, não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma preocupação com aquilo que passa o outro. Claro, devemos em conta que ninguém sabe o que passa no coração do outro. Mas se nós perdemos a sensibilidade com relação à vida do outro, nós perdemos a nossa própria sensibilidade com relação a Deus também. Falta total de compaixão, falta da capacidade de sofrer junto com o outro. O rico Epulão estava, então, segundo a parábola que Jesus conta, no inferno. Não pelo fato de ser rico, mas por não se colocar no lugar do pobre, de não ter misericórdia com aquele pobre. Seremos salvos, portanto, por uma única medida, a medida do amor e a caridade. Na primeira leitura, aqui o profeta Amós, e como profeta, ele deve anunciar e também denunciar as mazelas do homem. E ele fala da indiferença daqueles que, no conforto, ignoram a realidade que eles mesmos vivem. Podemos aqui retomar, e o profeta começa com o famoso ai. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Ai daqueles que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Ai aqueles que cantam ao som das harpas, com Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos e não se preocupam com a ruína de José. É aquele que se farta nos bens que recebeu, é aquele que se esbalda no conforto que tem, mas não tem uma mínima preocupação com a realidade e situação que os que sofrem passam. O profeta, então, Amós, denuncia o quê? A indiferença, a insensibilidade. O Papa Francisco, ele usa um termo novo para nós. O Papa Francisco, quando faz um comentário sobre o bom samaritano, aquele que passa pelo caminho e vê um moribundo, ferido, machucado, quase morto. Ele, quando faz o comentário, ele diz o seguinte: o Evangelho nos ensina a sujar as mãos pelo próximo. O que ele quer dizer com isso? A caridade, a compaixão, o amor ao próximo não combinam com o comodismo, com a preguiça,
e com aquela situação de conforto. Se nós resolvemos a viver o Evangelho, a servir a Deus e a fazer o bem, temos que saber, vamos perder o conforto, vamos perder alguns privilégios e, como diz o Papa aqui, vamos ter que sujar as mãos. Ou seja, ninguém pode ficar indiferente à realidade do sofrimento do outro. Ou seja, repito, conforto e vida tranquila não combina com caridade e amor ao próximo. Aqui o salmo que foi cantado também é muito bonito, e a primeira estrofe diz o seguinte: o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos, aqueles que estão presos. Nesse sentido, a única esperança do pobre diante da indiferença é o próprio Deus. Ele que é a nossa riqueza. Na segunda leitura, São Paulo aconselha seu discípulo Timóteo a perseverar na prática das virtudes.